Fanático vascaíno, fanática vascaína, bom dia, bom encontrar você aqui para o nosso Super Coffee diário da informação, o nosso Café Vascaíno. Então vamos aos destaques. Time vai passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Renato vai embora? Reforços vão chegar nesta janela? O que acontece com a equipe que levou gols em 17 dos 18 jogos do Campeonato Brasileiro que disputou? Perdeu a chance de subir na tabela. Renato diz que não faz milagre, vai jogar a toalha. Tudo isso e muito mais agora. Bom, galera, primeiro de tudo, o jogo de ontem foi mais um jogo em que o Vasco conseguiu oscilar dentro do próprio jogo, mostrar a sua fragilidade defensiva e ofensiva também, principalmente no último passe, aquele que vai deixar o atacante, o cara que vai fazer o gol, na cara do gol. A nossa defesa é um show de horror, um show de horror. Os nossos zagueiros são muito fracos tecnicamente, principalmente no combate direto. Poucas vezes os nossos zagueiros levam vantagens. Dos 18 jogos que nós disputamos, nós sofremos gols em 17. Alguma coisa está muito errada. Só um jogo a gente foi baliza zero. Como pode isso? Como pode o Vasco sofrer tantos gols? Isso talvez explique estarmos hoje dentro e afundados na zona de rebaixamento. E ali vamos passar durante toda a Copa do Mundo. É óbvio que o Renato vai olhar o copo meio cheio, porque os números dele em 18 jogos, em 54 pontos disputados, ele não disputou isso tudo. Você tem que tirar 4 jogos. Então, em 14 jogos no comando do Vasco, ou seja, em 42 pontos disputados, ele conquistou 19. A matemática joga totalmente a favor dele. Só que, Renato, você chegou, o Vasco estava em último. Você está lá e o Vasco está em 17º. Pô, subiu 3 posições, mas nós já chegamos a ser oitavos. Sim, mas o time não consegue ter regularidade. E aí, depois do jogo, o Renato se apegou aos números, obviamente, citou na coletiva, mas algumas frases para mim foram muito sintomáticas. Aqui está na thumb, não faço milagres. Sem dinheiro, vai ser bem difícil esse elenco performar e ficar na primeira divisão. Porque o rendimento é muito ruim. São muitas falhas. Renato tem culpa? Tem. É o maior culpado? Não. A maior culpa é de quem contrata. Porque os jogadores que hoje estão no Vasco, eles não entraram pela porta, assinaram um contrato e botaram uma arma na cabeça da diretoria. Ponto 1. Ponto 2. Como é que faz agora para limpar a área? Sem dinheiro? Como é que faz? O presidente, a gente espera que ele dê uma entrevista, né? Nos próximos dias. Ele precisa dar uma satisfação ao torcedor. O Vasco está muito fechado, o Vasco está muito enclausurado. É uma decepção o trabalho desportivo do Pedrinho e do Felipe? Sim. Por mais que o Vasco tenha sido finalista da Copa do Brasil e semifinalista na gestão do Pedrinho, as contratações, em sua maioria, elas não deram certo. Vamos citar aqui alguns nomes rápidos. Lucas Freitas, Cuesta, Robert Renan, Marino Hinestrosa, Spinelli, Brenner, Lloyd, Garré, Maxime. Lembrando rapidamente aqui, tá? Vou esquecer alguns, mas já citei quase 10 nomes. Eu vou fazer um vídeo essa semana com esse balanço. Quantos jogadores deram certo? Certos. Thiago Mendes, Andrés, Nuno. Quem mais assim, de cabeça? É muito pouco pelo que se gastou. Gasta-se muito e tem um retorno, ó, igual o salário do professor Raimundo, lembra dessa brincadeira? Bem pequenininho. Não pode. Hoje, o Renato alega, e com toda razão, que falta dinheiro para pensar em contratação. Mas, Renato, mesmo com a falta do dinheiro, tem Saldívia também, né? Vou botar nessa conta.
e mesmo com a falta do dinheiro, dá para fazer bons negócios. Ninguém vai me convencer que Curitiba, Atlético Paranaense, Mirassol tenham mais recursos do que o Vasco. O Vasco emprega mal o recurso que tem, que não é muito. Não estou comparando o Vasco ao Palmeiras, ao Cruzeiro, ao Flamengo. Não estou comparando em termos de recursos, mas estou comparando em termos de contratações. Administrativamente, o trabalho que o Pedrinho vem fazendo de reconstrução do Vasco, para mim, merece muito elogio. Uma hora ou outra, uma decisão ali vai ter uma crítica, mas ele é muito acima dos últimos presidentes. E ele está mudando o caminho para o Vasco. Só que a bola precisa entrar. E com as escolhas feitas pelo departamento de futebol, do qual o presidente faz parte, muito ruim. Muito ruim. Renato falou, é tempo de reflexão, todo mundo tem que refletir. Ele, inclusive. Mas ele é o menor dos culpados. Vai ficar? Não sei. Não sei. Conhecendo o Renato, como eu conheço, trabalho cobrindo o clube, trabalhei com o Renato dentro do Fluminense durante 2 anos, converso com pessoas próximas. Cara, se ficar na conversa, na promessa, ele não vai se submeter a vexames. Foi com ele que o Vasco foi rebaixado, inclusive o Pedrinho era jogador na época, em 2008. Era o início de carreira ali do Renato, estava com 6, 7 anos de profissional, 8, não passava disso, pouca experiência. Cara, mas o Renato não briga nos últimos campeonatos brasileiros, os últimos 10, por rebaixamento. Só uma única oportunidade com o Grêmio ficou em 14º, o resto tudo é primeira página. E dava para ser primeira página com esse time, ali em 9º lugar. Ontem, por exemplo, se tivesse vencido o Atlético Mineiro, o Vasco hoje era 11º colocado. O Cruzeiro empatou com o Fluminense. A gente estava entre o Cruzeiro e o Botafogo ali. 11º, 12º, ficava naquele bolo ali. E só não entrava na primeira página porque o Vasco foi incompetente. Perdeu os jogos em casa. Os últimos 3 jogos o Vasco foi derrotado. Inter, Bragantino e Atlético Mineiro. Quando a gente fez conta, nos próximos 9 jogos dá para conquistar quantos? 6, 7, a gente conquistou, rosca. Culpa nossa. Não nossa, torcedor. Culpa do time que entra em campo, dos jogadores, da nossa zaga. Você junta Saldívia, Robert Renan e Cuesta, não formam um zagueiro bom de qualidade. E eles, se você for comprar todos eles, o Saldívia já foi comprado, mas Robert Renan e Cuesta você vai gastar mais de 16 milhões de dólares. Amigos, mais de 80 milhões de reais nesses zagueiros que não entregam a qualidade que nós necessitamos. Fábio, mas você lá atrás não teria trazido os caras? Teria, mas já vi que não deram certo. Para que eu vou comprar? Para que eu vou pegar um problema de um para trazer para cá? Mas o Robert Renan é um garoto, é canhoto, é promissor. No início do ciclo da seleção ele estava convocado pelo Ramon Menezes. Na boa, a gente já viu 1 ano de Vasco, o que dá certo e o que não dá. Se não tem dinheiro, Renato, Pedrinho, Felipe, amigos de Vasco, não compra. Não vamos fazer favor. A gente tu vai comprar o cara, 16 milhões de dólares, vai gastar nos 2. Não tem um baita zagueiro por 16 não, e sobe um moleque da base. Imagina trazer um baita zagueiro por 16 milhões, já que você tem o dinheiro, e botar um moleque da base. Você acha que não vai performar? Pô, esquece. Mas um baita zagueiro, por esse valor o cara não quer jogar no Vasco. Tá bom, mas você vai achar um baita zagueiro, talvez não, por muito menos, na América do Sul, que queira jogar no Vasco. Agora, quando a gente começa a receber negativa também, a culpa é nossa. Porque a gente não performa, a gente não briga lá em cima. Claro que o jogador não quer vir. Agora, depois da diretoria, que tem a maior culpa porque foi quem contratou, quem entra em campo tem que ser responsabilizado. Os caras não estão entregando. O aproveitamento, o desempenho, eu acho que está sendo horroroso, decepcionante.
passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Nós temos vergonha. Nós estamos putos da vida. Jogadores, poucos estarão preocupados, sentindo. Até porque muitos não têm um currículo vitorioso, não são ambiciosos. Quer uma pequena prova disso? Quantas vezes o Vasco foi protagonista no Campeonato Brasileiro ou esteve para ser protagonista por detalhes, podia avançar, chegar em sexto, brigar ali pelo G5 e nunca entrou? Sabe por quê? Porque os caras não têm essa ambição. Não é um elenco vencedor, tirando 3 ou 4 ali que tem uma carreira vitoriosa, sendo que 2 ou 3 dos 4 ali, ou 5, como reservas, mas tudo bem. O restante, eu excetuo o Thiago Mendes. O Thiago, apesar de não ter uma carreira vencedora, ele é um cara com espírito vencedor. É uma pena não ter uma carreira vencedora, mas é um cara de espírito vencedor, que é o que falta a esse elenco. Vamos bater papo aqui durante a semana, vamos seguir firmes, cobrando e ao seu lado, torcedor, porque aqui é a sua casa.